estamos no dia 21, não é isso? Do mês de outubro, estamos na Igreja Pentecostal Filadélfia. Essa mensagem vai para o meu CD e também vai para o meu DVD futuramente. Deus, está vendo aqui? Amém. Deus nos dá um tema hoje chamado 7 razões para as maldições na vida. Baseado em Provérbios, capítulo de número 26. Você que tem a sua Bíblia, por favor, abre Provérbios 26. Aleluia, glória a Deus. Depois de hoje, você nunca mais vai subir ao monte à toa. Há pessoas que têm depósitos com Deus. Oram, buscam jejum, mas determinadas áreas da sua vida precisam ser corrigidas para que funcione. É como, por exemplo, um carro. O carro é um carro do ano, é um carro pulsante, tem um motor V8. O carro desenvolve com muita facilidade, sobe morro de terceira. O carro tem uma pintura metálica linda, é um carro do ano. Mas quando você vai enfiar a chave ali, ele não quer funcionar. Um fusível está com problema. Então é por isso que muitos ministérios não alavancam, não crescem, não prosperam, não veem curas como Deus vai operar. Que hoje, se você estiver enfermo, Deus vai fazer uma obra na sua vida aqui hoje. Há ministérios que vivem de história, mas não fazem mais história. E eles não entendem porque é jejum, porque oram, vão aos montes e não acontece resposta. Você vai entender pelo menos 7 coisas que trazem maldição na vida do crente. Provérbios 26, verso 2 diz assim: como pardal que voa e fuga, e andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Eu vou ler de novo porque é uma sentença importante para que a gente guarde no nosso coração. Aleluia. Os males, os problemas, as dificuldades estão na nossa vida muitas vezes por nossa culpa. Olha só, como pardal que voa em fuga e andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Meus queridos, a única razão bíblica pela qual vem maldições em nossas vidas é a palavra chamada pecado. Repita, pecado. Pecado. Poucas pessoas ouviram. Repita, pecado. Pecado. A Bíblia Sagrada nos mostra pelo menos 7 razões pelas quais vem a maldição na nossa vida. Em primeiro lugar, o pecado. Gênesis capítulo 3 e o versículo 17, Deus fala assim: maldita é a terra por tua causa, e dela comerás com dor todos os dias da sua vida. O irmão leu um texto interessante que vem a confirmar essa palavra. Em Jó capítulo 5, onde no verso 7 diz que o homem nasceu para os problemas, ou para o trabalho, ou para a tradução, assim como a faísca nasceu para o céu. Quando você toca fogo num papel, o que acontece? Joga um monte de faísca para cima, não é? Da mesma forma, a nossa existência na Terra é para enfrentarmos problemas. O meu problema, de repente, não é o seu, mas você tem seus problemas. Tem irmã que tem problema com o marido, que não é crente, não quer vir para a igreja, não quer se converter. Às vezes é a jovem que quer se casar, não encontrou um esposo. Às vezes é o caso de um pastor como esse que luta para que o ministério dele cresça, como louvorista, como pregador. Então, todos nós enfrentamos problemas, cada um na sua área. Você de repente enfrenta um câncer em estado terminal, de repente você não está com uma bola de carne aqui, quase estourando, mas você tem uma angústia dentro da sua alma, você tem uma mágoa que você não perdoa o seu irmão, e por isso as suas orações às vezes sobem, como diz Isaías 59, 1 e 2, olha só as intenções de Deus. Deus diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Você está aqui no abismo, Deus quer salvar. Nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Deus, quando vê alguém pedir um pão, porque está com fome, Deus quer ajudar. Mas aí é o pecado, que é uma maldição na vida do homem. Mas os nossos pecados fazem divisão, parede. Deus quer pôr a mão, mas não parede aqui, é pecado. Ninguém pode botar a mão numa criança cheia de fezes, né?
Uma criança fedorenta, ainda mais quando ela acabou de fazer a necessidade e quer trocar fralda. Então, da mesma maneira, Deus não vai botar a mão em quem está sujo. E para isso existe o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz, meus queridos, no capítulo 14, olha como o pecado afeta o homem. O pecado, ele gera ciência, sabedoria na mente do homem. Você sabia disso? Tem pessoas que você vai conversar com a prostituta. Por que você é prostituta? Você não se irrita das pessoas ficarem te ofendendo, falando que você é mulher de vida fácil, não? É falar, eu troco de homem todo dia. Hoje eu estou com louro, amanhã eu estou com ruivo, amanhã eu estou com negro. E para não falar que eu ganho muito mais do que uma faxineira. Porque uma faxineira demora um dia para ganhar, ela ganha por meia hora. O matador fala assim, eu tenho essa arma aqui, eu aponto. Quem tira a vida é a morte. Eu só apertei. Entendeu? O ladrão fala, meu filho, eu tenho que ter minhas coisas. Então, sinto muito por você ter. Eu não tenho, então eu vou ter que tirar o que é seu. Então, toda pessoa que está enfiada no pecado, ele tem uma justificativa. Você vê que criança rebelde tem uma palavra na ponta da língua para te responder. Pode chamar um pastor experiente igual esse. Você fala, menino, fica quieto, respeito mais velho. Eu falo, por quê? O senhor não é meu pai? O senhor não é da minha família? Não é verdade? Provérbios 14, verso 12 diz o quê? A caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos da morte. Verdade. Há pessoas que acham que estão salvas apenas por estar na igreja. Porque o irmão cantou aqui, não adianta aceitar Jesus e viver com o coração do mundo. Glória a Deus aqui, na casa grita gol. Glória a Deus aqui, na casa é novela. Glória a Deus aqui, hipocrisia, adultério. Hoje entrou um cidadão dentro do coletivo que quando eu vi ele estava escrito assim, falso profeta, na cabeça dele. Dizendo que fazia parte, que começou pregando a palavra de Deus, daqui a pouco começou a pedir oferta, começou a falar do ministério dele. Você vê 15 anos que ele faz a obra de Deus, não tem um ministério registrado, não tem uma igreja, não tem um site para publicar mensagens para as pessoas, não tem nada, porque na verdade a mente dele é pecaminosa. Quando nós não temos a nossa mente ligada a Jesus, não vamos produzir frutos. É por isso que muito crente, irmão, está 15 anos na igreja, ele só sabe cantar. A unção de Deus passou aqui. Vamos cantar um hino 5? Não sei cantar. Vamos cantar aquele hino. Quero que valorizo. Rapaz, esqueci aquele hino. Mas se você falar a última do Amado Batista, ele pega o violão e toca de uma beleza. Não é verdade? Isso não tem nada a ver com a música sadia. Cuidado, que como diria Jair Pires, o pecado não dói, não dói. Não dói não, mas vai no final da vida vai doer. A Bíblia diz, Eclesiastes 7:29, Deus fez um homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. Deus criou um homem perfeito esteticamente. O homem tinha 206 ossos, 15 litros de água e sangue. O homem tinha 5 sentidos naturais, visão, olfato, paladar, tato e audição. Deus criou uma mulher para estar junto com o homem, para procriar com ele. Deus deu riqueza dos minerais. Deus deu ao homem toda a terra. Deus deu ao homem capacidade de procriação, ao homem inteligência para ele criar as coisas. Mas o homem preferiu seguir a voz do diabo. Então, meus irmãos, toma cuidado. O diabo está por aí dizendo que não tem nada a ver uma mulher casar com outra, um homem casar com outro. Igrejas defendem essa filosofia desde o ano 2013. Já datam mais de 200 uniões de casamento dentro de igreja crente. E já tem pastor gay, casado com outro pastor do lado dele. Ele pega aqui na mão dele e fala, é um amor tão gostoso, não é verdade? Você fala que dá noite para essa igreja. Isso existe, irmão. Vamos tomar cuidado. As pessoas estão procurando o homem que arrasta a multidão, não estão procurando a palavra de Deus. O homem Adão trouxe a morte para o mundo, mas o homem Jesus trouxe a vida e vida eterna. Como diz em 1 Coríntios 15, verso 21, se por um homem veio a morte ao mundo, por o mesmo homem, aliás, por um homem também veio a ressurreição para todos, e esse é Jesus Cristo. Glória ao Senhor Jesus. O que o pecado trouxe à humanidade? O pecado trouxe
Maldição. O homem, quando estava no jardim do Éden, quando ele viu um gafanhoto, era uma coisa linda. O gafanhoto não atacava o homem. Hoje em dia você vê desgraças de gafanhotos atacando todo tipo de lugar. Você olha às vezes lá na sua plantação de couve e está lá o gafanhoto acabando com tudo. O vento que trazia frescor no rosto de Eva, por exemplo, balançava o véu dos seus cabelos, que o véu da mulher é o cabelo, agora arrasta nuvens de tempestade, gira no sentido horário e forma um ciclone e destrói cidades. Você já viu Katrina, você já viu o Catarina, você já viu daqui a pouco como criou Josefina. De tantas destruições que tem no mundo, irmãos. Existe o El Niño, que causa um aquecimento terrível na Terra. São as águas dos oceanos Índico e Atlântico, que quando se encontram, faz com que a Terra se aqueça. A terra que o homem pisa, que deveria germinar feijão, que deveria germinar chuchu, batatinha, é a mesma terra que, quando tem uma falha geológica, causa um gênero terrível do terremoto, que é o tsunami, que trouxe uma destruição terrível num lugar chamado Índia, porque lá eles não aceitam o evangelho. Toma cuidado você que não aceita Jesus. Às vezes há maldição na sua vida por causa disso. Mas vamos chegar lá, meus queridos. A Bíblia Sagrada nos fala que a natureza foi comprometida. E Isaías 21, 24, versículo 1 diz assim: Deus é quem esvazia a terra e a desola. O que é esvaziar? Quantos lugares você já viu que era uma lagoa linda e agora um deserto? Deus esvazia. Ali tinha uma população, tinha um povoado, e agora não tem mais nada ali. Deus desola a terra, a esvazia. Diz a Bíblia que Deus dispersa a superfície. O que é isso? Ali era um grande povoado, agora não tem mais ninguém. Ali antigamente era uma floresta, agora é um deserto. Deus esvaziando a terra. E ele ainda diz: Deus dispersa os seus moradores. Quanta gente que sai do Nordeste porque não planta seca, mas não quer largar a idolatria para servir a Jesus. No versículo 4 diz assim: a terra planteia e murcha. Que é isso? Você planta café e não nasce café. Planta laranja, a laranja nasce assim. Você planta tomate e murcha. O sol é forte demais, não tem chuva. Às vezes é por causa disso. Falta de Deus no lugar. O pecado afetou o mundo. Deus se desagradou. Não quer me servir? Pode servir quem você quiser. Mas a maldição vai descer sobre você. A Bíblia continua dizendo: o mundo se entristece e murcha. Que é coisa mais triste do que para um agricultor plantar durante tanto tempo uma roça e ele vê lá a cana murcha. Ele vai quebrar a cana, arranca, não tem doce. Ele vai cortar a laranja azeda, parece uma pimenta. É por isso que a terra sofre, porque ela não tem obediência a Deus e dá lugar ao pecado. Porque o homem não quer vir para a igreja e obedecer a palavra de Deus. Exato. Aí olha só, nós vemos que o pecado, ainda no verso 6 de Isaías 24, a Bíblia diz o seguinte, olha só, não, ainda no verso 5: a terra é maldita por causa dos seus moradores. Olha aí, está explicando por quê. A maldição não vem na terra por causa dos cavalos, que às vezes comem o seu lixo. A maldição na terra não está aqui por causa das nuvens, ou por causa das pimentas, ou por causa das cobras, ou dos escorpiões. É por causa de nós seres humanos. É por isso que a terra é maldita. E a Bíblia ainda continua dizendo, no capítulo 24, verso 6 de Isaías, verso 5 de Isaías: a terra é maldita por causa dos seus moradores que desobedecem as leis de Deus. Hoje em dia a Bíblia diz: não adulterarás. Aí a música canta assim: eu vou trair minha namorada, eu vou dormir na casa das primas, eu vou dormir na casa dos machos. E aí vem um monte de gente, o Deus que me perdoe, um cabra sem vergonha está falando, e ele despreza a palavra de Deus. Então está aí a maldição na vida de alguém. Com AIDS, né? Hepatite C, porque quis viver na prostituição, hoje em dia não aguenta nem andar. Vem para a igreja na muleta ou na cadeira de roda.
A Bíblia diz, mudam os estatutos. Hoje em dia tem igreja que prega que você pode viver em adultério da igreja, tomando santa ceia, porque o casamento que vale é o religioso. Hoje em dia se divorcia por qualquer motivo. Hoje em dia se põe uma cruz aqui na frente, entendeu? Sendo que o símbolo físico da nossa adoração tem que ser a Bíblia Sagrada. Hoje em dia você vê tanta coisa, pessoas que fazem campanha, já tem uma foto aí que vai fazer gravata de chocolate para você comer, você vai pagar, é claro. Vai você comer e você vai ser curado. Um monte de ladrão enganando a igreja de Deus, irmãos. É necessário que haja apóstolos profetas para que a igreja tenha discernimento do que é certo. Pessoas que estão enriquecendo suas costas. Cuidado. Quando fala mudança de estatutos, está falando dos sacerdotes. Quem é que muda o estatuto? Pastor. Ele pode mudar a doutrina da igreja. Não é? Então tem falsos pastores nos últimos dias. E Paulo escreve 2 Tessalonicenses, aliás, 2 Timóteo 4, 3 e o verso 4, se não me engano, que por causa dessas heresias, eles iam amontoar, não só isso, falsos mestres. Quantas pessoas que dizem para o culto, Deus está aqui, você tem que estar sapateando, chutando a canela do irmão, e você tem que estar dando soco para cima, entendeu? Claro que Deus às vezes fala como quer, mas Deus está aqui agora. Você crê que Deus está falando com você? Deus está naquilo que você, aquilo que é claro, os porquês que a palavra de Deus diz que Jesus é luz. Você tem que entender. Não adianta estar um monte de gente rodopiando igual o pombagira aqui e você não entender nada. Aí você fica, você está parando a dar um boteiro assim. Eu conheço um que não podia botar a mão e você matou a mulher dele e foi para dar um boteiro. Mistério. Cuidado. Então, meus queridos, a Bíblia continua falando em Isaías 24, verso 6. Desobedece as leis, muda os estatutos. A Bíblia ainda continua dizendo, e quebram a aliança eterna. Qual é a aliança que foi feita pelo sangue de Cristo? Quantas pessoas que quando saem daqui já não é mais crente, vivem prostituição, depois vem para a igreja, cantar, pregar, irmão, vamos parar com isso, não vamos transgredir a aliança, o que Deus disse, não faça, não faça. Vamos ler a palavra de Deus. No verso 6, a Bíblia diz assim, agora vem a razão da maldição. Como a maldição sois amaldiçoados. Eu gostaria de ler esse texto, que ele é uma coisa maravilhosa. Isaías 24, verso 6. Por isso a maldição consome a terra, e o povo é culpado. Por isso os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo. O que a Bíblia quer dizer aqui? Consumidos pelo fogo. Haverá guerras. Quando joga uma granada, quando explode, pega fogo no ser humano, não pega? Consumidos pelo fogo. A guerra no passado matou cerca de 203 milhões de pessoas. Quantos não morreram queimados? De acordo com a política militar, diz que para cada mina que eles tiram, eles põem 10. Quer dizer, a chance de morrer queimado é maior. Você sabia que enquanto nós estamos aqui tranquilos ouvindo a palavra de Deus, acontece pelo menos 142 guerras? Estão acontecendo, os sinais da palavra de Deus estão se cumprindo e nós estamos pensando em coisas materiais. Vamos nos preocupar com a volta de Cristo. Aleluia. Hoje em dia, com tanta poluição, você vê que a camada de ozônio está sendo destruída. Daqui a pouco os raios do sol vão queimar os seres humanos. Vão queimar, de acordo com a Bíblia, Apocalipse 16. Então, irmão, vamos tomar cuidado, que o pecado traz maldição. O verso 7 diz assim, o vinho novo sai, e a vide murcha, e todos que se divertiam gemem. Hoje, esse que fala, deixa de ser besta, deixa de ir para a igreja, vamos para o forró, vamos nos divertir. Hoje o amado vai estar cantando na Praça do Papa. Esse que troca a casa de Deus por coisas banais, naquele dia vai chorar amargamente, quando tiver que ver Jesus Cristo glorificado na sua vida, assentado no trono celestial. Aleluia. Segunda razão, meus queridos, a primeira é o pecado. A segunda é a perseguição à igreja. A Bíblia diz, em Gênesis 12, verso 3, Deus disse a Abraão, eu vou abençoar aqueles que te abençoarem. Vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão benditas. Nós somos descendência de Abraão, filhos da fé.
Não é verdade? Cremos em Jesus, cremos em Deus, andamos pela fé. Todo aquele que persegue a sua vida, um dia vai ter que pagar. Eu conheci um que ele perseguia a minha vida e ele se matou por causa disso. Ele não aguentou a tristeza, não aguentou a maldição que caiu sobre a vida dele. Todo aquele que roga a praga na senhora, joga a pena nas suas costas, a maldição volta para ele. Capítulo 23 de Números, existia um homem, um profeta chamado Balaque, aliás, Balaão, que foi contratado pelo rei Balaque para amaldiçoar Israel. E toda a feitiçaria que ele tentava fazer, Deus dizia: não amaldiçoo aquele que eu abençoei. Então pode ter medo quando alguém falar: botei seu nome na boca do sapo. Quanto crente que vai ficar rodando esse lugar aqui atrás do sapo para descosturar a boca do sapo? É só você falar: minha querida, eu tenho pena do sapo, porque vai morrer, coitado. Eu não vou, não. Não cortando a palavra do irmão, mas um dia foi revelado aqui que um casal que estava aqui estava na boca do sapo, costuraram a boca do sapo, e chegou de noite, terminou o culto, o casal foi para casa, o sapo, Deus levou o sapo curvando até na porta da casa dele, chegou lá e pegaram o sapo estava costurado mesmo, aí cortaram a linha da boca do sapo, assim, o nome dele estava na boca do sapo. Misericórdia. Teria nem necessidade, irmão, porque não pega. Pode jogar praga. Golias, por exemplo, capítulo 17 de Samuel. Mas era um casal que não estava na igreja, não era certo. Ah, tá, aí tudo bem. Agora o cristão não pega. Agora o cristão. Golias olhando para Davi e diz: eu te amaldiçoo o nome de Dagon. E não aconteceu nada. Golias caiu e foi decapitado. Elias, diante de tantos falsos profetas de Baal, eles amaldiçoaram Elias em nome de Baal e nada pegou. Não adianta amaldiçoar você em nome de Pombagira, em nome de Ogum, no luto cemitério. Pode amaldiçoar em nome de qualquer um. Eles podem tentar usar até o nome de Jesus, que não adianta. Você está debaixo da bênção e Deus vai Provérbios 28, versículo 9, diz a Bíblia: aquele que desvia o seu ouvido de obedecer a lei, até a sua oração se fará maldita. Então não adianta ninguém ir para monte, botar o senhor debaixo do joelho e fazer a oração contrária, que não vai acontecer nada. É bem capaz de Deus tecer uma maldição sobre a pessoa, porque Deus está vendo que você é uma videira frutífera. Você é um homem que deixa a sua casa para evangelizar, vai para a Serra, vai para Ibiraçu, vai para o Universal, faz a obra de Deus. E quem fala do homem de Deus, cuidado, hein? Porque Deus pode fechar a porta de emprego, Deus pode permitir muita coisa, cuidado. Êxodo capítulo 8 até o capítulo 12, você vai ver que por Israel está debaixo da bênção do Senhor, Deus puniu o Egito com 10 pragas. Isso fala de todo aquele que persegue você, que ofende você. Você um dia vai ver ele pedir comida na tua porta. Você vai ver ele chorar de ódio porque Deus vai prosperar na sua vida e ele vai ficar para trás. Você vai ver que ele vai trabalhar e não vai crescer. Enquanto você, com um salário mínimo, vai ter dinheiro para emprestar. Sim, meus queridos, que perseguem a igreja, vão fazer história, sim, como aqueles que foram amaldiçoados por Deus. Aleluia. Olha só, a Bíblia diz, segundo Crônicas 32, verso 21, falando sobre o livramento de Deus. Deus enviou o arcanjo Miguel para destruir o exército da Síria, que se levantou contra Jerusalém. Não importa se quem levanta contra você é um traficante, ou um bandido, alguém perigoso, saiba que Deus vai te guardar. Deus vai te proteger. Ele não tirará a sua vida, você não vai morrer antes de morrer. Salmo 34, verso 7, a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o tem e o livra. Então Deus vai te guardar. Dá glória a Deus nesta noite. E o diabo vai usar alguém para me matar, você pode morrer dentro de casa. E quantos caras que não passam na televisão de bala perdida? A pessoa for botar a cara do lado de fora para ver, tiro pegou na pessoa. Então, meu querido, aqui é lugar de bênção, de proteção espiritual e de vitória. Segundo Reis 19:35, a Bíblia diz que foi um exército de 185 mil homens. Isso fala que não interessa quantos levantam contra você, vão cair por terra. Falando de um dado contemporâneo, um dado mais da nossa idade, a Rússia se levantou contra a igreja de Deus.
A Alemanha também se levantou contra a igreja de Deus. E quantos países que perseguem a igreja, no final, quando não se convertem, são destruídos. Não importa quantos crentes morram, a palavra de Deus não morre. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus existe e ela vai lograr com bom êxito. A palavra que você traz, não importa se alguém te ofende, te critica, fala que você é pobre, uma hora a palavra de Deus vai surtir efeito. Creia no Senhor. Aleluia! Aleluia! Nós vemos que número 16 a Bíblia fala, eu vou procurar ser rápido, irmão, mas Deus me toca a falar assim, que levantaram contra Moisés 3 tribos, Corá, Datã e Abirão, e eles tinham apoio de 250 pessoas. Olha o erro dos rebeldes. Tem muita gente, sou forte, vou tomar o ministério do pastor. Não vai, meu querido. Não vai. Eu conheci um pastor chamado José Batista. Eu vendia picolé e ele catava um papelão na época. Eu era evangelista na época. E ele falou, irmão, o que Deus me deu, ninguém toma. Era iletrado, não sabia falar direito, mas Deus deu na mão dele um ministério. E quando Deus te dá um ministério, não interessa quem vai querer colar com você para ganhar o povo e tirar você da jogada, como dizem por aí. Não tira, não. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 5, verso 4, aos Hebreus, diz o seguinte: ninguém toma a honra do ministério para si, senão aqueles que são chamados por Deus, como era o sacerdote Arão. Se Deus te pôs na posição de pastor, de evangelista, pode vir quem quiser de qualquer lugar do mundo, ele pode vir da Europa, que ele não vai tomar aquilo que Deus te deu, ele vai sair envergonhado em nome de Jesus. O pastor disse que Deus começou a